Abra sua Bíblia comigo, livro de Jó, capítulo 1. A última vez que eu falei sobre esse texto foi em junho de 2017. E aprove ao Senhor mais uma vez trazer essa porção. Eu tenho certeza que vai identificar muito com as nossas vidas essa história extraordinária. Jó capítulo 1, quem achou, diga achei. Então, versículo 1, acompanhe por favor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era íntegro, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Eram também muitíssimos os seus servos a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos no Oriente. Iam seus filhos à casa uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, mandavam convidar as 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno dos dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos, amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra, de passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: observaste tu meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme a Deus a Jó? Jó teme a Deus debalde? Porventura tu não o cercaste a ele com uma cerca em sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verá se ele não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram e os feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ele ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do seu irmão mais velho, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém. Vamos orar? Senhor, nós queremos mais uma vez, Deus, expor a nossa vida, o nosso coração, o nosso ser interior a esta palavra, a esta semente bendita, poderosa para nos curar, para nos consolar, para nos transformar, para nos corrigir, para nos levantar, Senhor. Pai, usa da sua palavra mais uma vez, através do seu Espírito Santo nessa noite, para nos abençoar com a tua vontade. Pai, abençoa cada um dos teus filhos aqui nesse lugar, em nome santo de Jesus. Amém. Bom, o texto desse livro, esse livro de Jó, segundo alguns estudiosos, ele é um dos mais antigos da Escritura, talvez o mais antigo. Existe uma suspeita de que o livro de Jó tenha sido escrito antes do Gênesis. Antes de Moisés escrever o Gênesis, parece que o livro de Jó já existia. Ele começa com uma pequena biografia, com um resumo da vida dele. Em seguida, no versículo 6 que nós lemos,
uma reunião nas regiões celestiais. Em algum tempo, sabe-se lá quando, uma reunião, Deus reunido com os seus anjos. Nessa reunião aparece Satanás. E nessa reunião onde aparece Satanás, é Deus quem provoca uma discussão a respeito da pessoa e conduta de Jó. Satanás então levanta suas teses numa tentativa de desafiar não a Jó, mas ao próprio Deus. É importante salientar isso. A gente conhece esse texto já de longa data, você conhece esse texto. Esse desafio que acontece nas regiões celestiais não tem tanto a ver com Jó. A questão ali é colocar em xeque a Deus. Ou seja, primeira fala de Satanás a respeito do testemunho que Deus dá de Jó, que é um testemunho contundente. Imagina Deus dizendo: olha para esse homem, ele é fiel, ele é temente a Deus, ele desvia-se do mal, e é Deus quem está dizendo sobre esse homem. Satanás diz: ele só é assim porque o Senhor o suborna. Versículo 10, aliás, versículo 9, ele não serve ao Senhor debalde. Debalde não tem nada a ver com balde, né? Tem a ver com à toa. Ele não serve e ele não é temente ao seu nome e à sua pessoa de graça. Ele tem motivações, e as motivações estão no 10. O Senhor o cercou com coisa boa, o Senhor o abençoou, o seu gado só aumenta. Assim até eu, Satanás está dizendo. Jó só te adora porque ele tem tudo do bom e do melhor. É por isso que ele o adora. Esse negócio de adoração, Satanás está dizendo com versículo 9 e 10 e 11, temor a Deus, obediência a Deus, não passa de uma troca, de uma permuta. Alguém pode pegar o bebê aqui e ajudar a Vera, por favor? Por favor? Como obreira, alguma diaconisa? Dá uma voltinha com ele, que senão a gente não vai ouvir a mensagem. A Lu está vindo aí, Verinha. Dá uma voltinha, leva ele no nosso berçário novo. Deixa ele chorar um pouquinho aí, vai espernear. Isso, senão ele vai ficar chorando aqui e a gente não consegue ouvir. Isso. Pentecostal aí. Sai bradando. Voltando aqui, o Satanás está dizendo com tudo isso, versículo 9 e 10, que só se obedece a Deus, que só se adora a Deus querendo alguma coisa. E Deus compra a adoração, Deus compra a fidelidade, Deus compra o amor de Jó para com ele, é o que Satanás está dizendo. Não passa de uma barganha, de uma permuta, ou seja, ninguém adora a Deus, ninguém serve a Deus se não tiver um interesse. Ninguém serve a Deus se ele não satisfizer alguns dos desejos que se tem, para que haja devoção a ele. E esse ciclo ele continua pelos séculos e séculos dos séculos, esse jogo de interesse. Deus realiza os benefícios, Deus faz os seus milagres, Deus entra com as providências, com os livramentos. Em troca de tudo isso, os seus filhos o adoram e os seus filhos o obedecem. É tudo isso que Satanás insinua nessa fala do versículo 9 e 10, que não há sinceridade nem verdade na relação entre Jó e Deus. E com isso, Satanás está trazendo uma fala também que nos atinge, porque Jó também é uma representação da igreja, uma representação geral de todos os filhos de Deus. E Satanás está dizendo: olha, não passa de um leva e traz, não passa de uma permuta. Ninguém adora a Deus por nada. Ninguém serve a Deus e é fiel a Deus sem querer nada em troca. Então, em primeiro lugar, sobre Jó, Satanás vai dizer: ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro, do que o sucesso, do que o conforto e do que o seu bem-estar. Versículo 11: deixa eu tocar em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema na tua face. Ou seja, ninguém ama mais a Deus do que o seu dinheiro, do que o seu sucesso pessoal, do que o seu conforto e do que o seu bem-estar.
deixa eu mexer com o sucesso do Jó, com o conforto do Jó, com o bem-estar do Jó, e tirar os seus bens, você vai ver se ele não diz que nem te conhece e blasfema no teu rosto. E Deus disse, vai lá. Segundo lugar, sobre Jó, ninguém ama mais a Deus do que sua família. Ou seja, se a família for tocada, eles abandonam a Deus. Se alguma coisa de ruim acontecer com alguém que a gente ama na família, a gente vai embora, a gente não quer saber e diz que Deus não existe. Se a tragédia acontecer no nosso lar, a gente vai embora. É o que Satanás está dizendo sobre Jó. Por isso que Deus diz, vai lá e toca também na família dele. Morreram os 10 filhos, de uma só vez. Imagina você enterrar 10 filhos, como é que se chora sobre 10 caixões? Imagina voltar para casa depois do enterro, do sepultamento de 10 filhos que morreram de uma única vez. Satanás está dizendo que ninguém ama mais a Deus do que a sua família, que se a tragédia acontecer na família, a gente vai embora. Um detalhe que você percebe no texto é que Satanás só foi até onde Deus disse que ele poderia ir. Martinho Lutero disse que o diabo não passa de um cachorro na coleira do nosso Deus. Então, Deus disse, até aqui você toca, e nem ia adiantar Jó dizer, sai. Em nome de Jesus não ia adiantar, Deus falou, vai. Até onde a coleira e a corrente da coleira fosse, Satanás ia ir. Mas além dessa coleira, dessa corrente, ele não iria, porque Deus é soberano e ponto final. Então Deus não deixa que Satanás fique livre para atuar na vida da gente, né? Do jeito que ele quiser e a sua vontade. Não, Deus é soberano. Amém, gente? Por isso não vai ficar com medo do diabo não, tá? Da historinha do pastor que escutou um barulho na madrugada, ele morava no sobrado, escutou um barulho na parte de baixo, e a hora que ele desceu a escada meio preocupado, meio ansioso, meio medroso, meio acovardado, a hora que ele olhou assim na escada que viu um sofá, Satanás estava sentado no sofá. Ele olhou e disse, é você, Satanás? Ele falou, sou eu mesmo, em pessoa. Pensei que fosse alguém mais importante, voltou e foi dormir. Terceiro, ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Quando a gente vê no capítulo 2, mais uma reunião acontece, e Deus diz, viu, Satanás? Jó é fiel, temente a Deus, desvia-se do mal, e não era nem os seus bens, nem o seu conforto, nem o seu dinheiro, nem o seu bem-estar, e nem o seu sucesso pessoal, e nem a sua família, ele me ama acima disso tudo. Aí o diabo disse, de fato, não é o sucesso, não são os bens, não é o dinheiro, e nem a própria família. O homem ama a si próprio. Ele ama a si mesmo. Fala o seguinte, deixa eu tocar nele. A saúde dele. Deixa eu arrebentar com ele. Deus falou, na vida não, mas na saúde sim. Satanás voltou lá, e Jó foi enfermado da cabeça aos pés. Tumores, que alguns dizem que a 20, 30 metros de distância você sentia o odor. Tumores purulentos pelo corpo todo, úlceras. Ele chegava ao cúmulo de se deitar em cinzas, e o pó das cinzas agarrava naquele pus, e depois ele se coçava com um caco de telha para ter algum alívio, um sofrimento que a gente não faz nenhuma ideia de como seja. E o diabo está dizendo, olha, ninguém ama mais a Deus do que a própria saúde. Então, enquanto se está saudável, as pessoas falam que o Senhor existe, mas quando são assolados pelos flagelos da enfermidade, eles dão as costas. Quarto lugar sobre Jó, ninguém é capaz de adorar a Deus em meio às crises do casamento, ao abandono, às decepções com pessoas. Além dos filhos que morreram, seus parentes se afastaram, seus amigos sumiram, e alguns que vieram vê-lo, apareceram só para criticar e acusar. E a sua própria mulher o incitou ao suicídio. Você não amaldiçoa seu Deus e morre? Ou seja, Jó, porque você não morre? Seria melhor se você morresse. Satanás está dizendo com tudo isso que quando as pessoas se decepcionam com pessoas, elas dão as costas a Deus. Conhece alguém? Pessoas que se decepcionam, se magoam com pessoas,
e aí dão as costas a Deus. É o que ele vai dizer. Os amigos de Jó, toda vez que tentamos interpretar as causas do sofrimento, nós erramos. Os amigos olharam para o Jó quando chegaram amigos da onça. Eles olharam para o Jó e ficaram 7 dias sem falar nada. Tamanho era o estado de sofrimento de Jó. Quando eles começaram a falar, a fala deles era mais ou menos assim: Jó, conta pra gente, o que você aprontou? O dinheiro que você ganhou, as suas fazendas que aumentaram, foi dinheiro de propina, Jó? Você fez algum esquema com o Odebrecht, com Andrade Gutierrez? Você tem algum esquema, Jó? Você tem um amante, Jó? Alguma coisa você fez, porque esse amontoado de desgraças não acontece com alguém idôneo. Alguma coisa você fez, Jó. Quando a gente quer interpretar o sofrimento dos outros, a gente pode cometer erro. Porque a leitura que o pessoal fez, os amigos dele, o porquê do sofrimento de Jó foi totalmente equivocada. Você viu no texto, a gente está vendo aqui. Então, na cabeça deles, daqueles amigos, Jó estava vivendo todo aquele sofrimento porque ele tinha plantado alguma coisa ruim. E Jó falava: eu não sei, eu não fiz nada, eu não tenho amante, eu não ganhei propina, eu não fiz sacanagem, eu não subornei, eu não sei por que está acontecendo isso, eu estou sofrendo tanto, eu não sei. Será que Satanás estava certo? A relação entre filhos de Deus e Deus é meramente interesseira? Será que ele estava certo? Será que não é possível que pessoas sejam filhas de Deus e o adorem, mesmo que nada de bom aconteça? Porque o que Satanás está dizendo é exatamente isso. Esse lance de igreja é tudo uma troca. O pessoal só vem, só é fiel, só caminha, e só lê Bíblia, e só ora, e só vem. Se Deus fizer coisa boa, é só ele secar a fonte, é só ele fechar os céus, some todo mundo, porque é uma permuta, é uma troca. É isso que Satanás estava dizendo. Será que ele está certo? Jó nos mostra que não. Jó certamente é a figura no Antigo Testamento da igreja verdadeira. Capítulo 1, versículo 22. Jó começa a nos mostrar o que realmente valia para ele. Então ele é essa figura. Jó derruba a primeira tese de Satanás, que diz que não é possível amar mais a Deus do que o dinheiro, o bem-estar e o seu sucesso pessoal. Nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu falta a Deus em alguma coisa. Então Jó nos mostra que é possível, embora esteja um mar de gente nessa relação doentia com Deus, baseada naquilo que Deus vai fazer de bom, e quando Deus não fizer nada de bom, ou alguma coisa ruim acontecer, vão debandar, vão embora, vão largar e não vão querer saber. Mas Jó mostra que é possível. Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. O Senhor deu, foi o Senhor que deu, Ele que tomou, e bendito seja o nome do Senhor. Jó diz: o que eu ganhei e o que eu conquistei, eu venho a conquistar entre o berço e entre a sepultura, não é a essência da minha vida, porque a essência da minha vida é a devoção a Deus. Então aquilo que eu posso acumular do berço até a hora que eu morrer, não é a essência da minha vida. A essência da minha vida é aquele que me comprou com o seu sangue. Eu li um texto um dia desses, uma frase que fica circulando, que eu já li mais de uma vez nas redes, que diz assim: tudo que a gente tem entre o berço e entre a sepultura, a gente não trouxe para esse mundo. Tudo que a gente tem e conquista entre o berço e a sepultura, a gente também não vai levar desse mundo. E tudo que a gente tem entre o berço e a sepultura são os motivos pelos quais brigamos, nos entendemos, nos aborrecemos, nos angustiamos, nos deprimimos. Então o Jó nos mostra: não saí do ventre da minha mãe, não voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou,
Em tudo isso, seja bendito o nome do Senhor. Jó nos mostra que é possível amar a Deus acima do dinheiro, bem-estar e sucesso pessoal. Para Jó, Deus não era um trampolim para as coisas darem certo. Para Jó não valia a teologia do coaching. Ou seja, vamos usar princípios bíblicos para a gente se dar bem nesse negócio aqui. Para Jó, tudo que ele viesse a conquistar nessa vida jamais tomaria o seu coração. É possível adorar a Deus sem troca. É possível viver para Ele sem troca. Segunda coisa, Jó derruba a sua segunda tese de Satanás, que não é possível adorar e amar a Deus mais do que a família. A gente leu que os 10 filhos morreram de uma só vez. No capítulo 2, o seu casamento, que era um excelente casamento, uma bonita família, uma relação legal, estava em crise. Uma mulher dizer para o marido, é melhor que você morra, a coisa está feia. Embora talvez a gente já tenha dito algo assim, né? Mas a crise se instalou de uma forma terrível no casamento, na relação conjugal de Jó, além da morte de todos os seus filhos. Mas no capítulo 1, versículo 20, 21 e 22, a gente vai ver Jó dizendo: nu saí do ventre da minha mãe. Aliás, versículo 20, então se levantou Jó, rasgou seu manto, rapou sua cabeça, se lançou em terra e blasfemou. Se lançou em terra e reclamou. Se lançou em terra e disse: eu sou azarado. Se lançou em terra e disse: nada dá certo para mim. Se lançou em terra e adorou. Ou seja, ele volta do sepultamento de 10 filhos e adora a Deus. E adora a Deus. Você quer que seus filhos sejam salvos? Ame a Deus. Ame a Jesus mais do que eles. Ame a Jesus mais do que tudo. Porque a gente só vai devotar o amor para quem está ao nosso redor se nós o amarmos acima de tudo. Senão o nosso amor também é deficiente, é cheio de falhas e muito também ruinzinho, muito superficial. Agora, quando amamos a Deus de verdade, nós sabemos como amar aos outros, inclusive os nossos filhos. Jó era um pai brilhante. 10 filhos, e para quem tem filhos grandes sabe o quanto é difícil construir uma unidade entre eles, principalmente se tiver dinheiro, porque o dinheiro não dá liga. Pode ver famílias que tem muita grana, pode ver os filhos, um está em outro país, outro não sei na onde, o pessoal não junta. A gente sabe que Jó era um pai excepcional, porque os 10 filhos se reuniam, convidavam as outras 3 meninas, e eles estavam juntos, 7 homens e as 3 moças, sempre, fazendo churrasco junto, banquete junto, eles estavam juntos. Então assim, Jó lamentou a morte dos filhos. Após a sua falência, ele recebe a notícia de que seus 10 filhos haviam morrido. E qual será a reação dele? Rasgou seu manto, rapou a sua cabeça, lançou-se com o rosto no chão e adorou a Deus. É possível amar a Deus acima e além de tudo. É possível. A terceira fala de Satanás é que não é possível amar a Deus mais do que a si próprio. Capítulo 2, versículo de 1 a 6, uma nova reunião acontece. Jó agora perde a sua saúde, perde a paz dentro do seu casamento e é visitado por seus amigos. Capítulo 2, versículo 1, e vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Ele respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu e disse ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão, toca-lhe nos ossos, na carne, e verá
se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele e estava sentado no meio da cinza. É possível amar a Deus terrivelmente enfermo? Satanás diz que se a saúde for debilitada de forma total, não é possível amar a Deus. E Jó, dentro de tudo aquilo, ele não vê nenhuma resposta. As pessoas que aparecem, que são os seus amigos, aparecem para criticá-lo. E tudo que a gente está lendo fica muito claro para nós, a gente vê a história toda, a gente até conhece o final no capítulo 42, que é sensacional, mas o Jó não sabia de nada disso. O Jó estava como um cachorro que cai de uma mudança, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, e todo enfermo da cabeça aos pés. E talvez falasse alguma coisa, porque ele adorou a Deus e não tinha uma resposta. Jó, estou recebendo a sua adoração porque é muito sincera. Jó, estou com você no meio da luta. Ele não tinha voz nenhuma. Jó não tinha um culto no domingo para ouvir uma mensagem e sair fortalecido e consolado pela palavra. Jó estava mergulhado num silêncio de Deus, que às vezes machuca mais do que as próprias circunstâncias ruins. Na verdade, às vezes, o fato de você não ter resposta de lugar nenhum talvez seja mais doído do que as coisas ruins que estão aí. O grande drama de Jó talvez não tenha sido o sofrimento, mas o sofrimento sem explicação, sem o porquê, e um silêncio absoluto de Deus para com ele. No livro todo você vai ver por 16 vezes ele perguntando aos céus: por quê, por quê e por quê? 16 vezes. Então o sofrimento sempre dói, a dificuldade, a tribulação sempre é doída, mas o sofrimento sem uma explicação, sem um porquê, é doído. E quando a gente vai lendo esse livro todo, ele é angustiante, esse livro de Jó. Quando Deus rompe o silêncio, também não traz nenhuma explicação. Muito pelo contrário, no capítulo 38, que Deus começa a falar com Jó, ele começa fazendo perguntas a Jó, sem explicar coisa alguma, mas pergunta para o Jó: onde é que você estava, hein, Jó, quando a terra foi fundada? Quando eu fundei a terra? Onde é que você estava quando eu coloquei as estrelas no lugar onde elas estão? Onde é que você estava quando eu limitei as águas do oceano? Onde é que você estava quando eu fiz todas as coisas? Quando eu criei o universo? Aonde você estava, Jó? Jó não tinha resposta para nenhuma dessas perguntas. Jó queria outras respostas. Por que eu estou sofrendo? Por que tudo isso aconteceu comigo? Depois de toda essa saga, a gente vai ver ele confuso por muito tempo, os amigos dele falando com ele, mais acusações, e Jó ao ponto de delirar. E quando você vai ler no capítulo 15, 16, 17, ele está pirando. Ele está emocionalmente, psicologicamente fora do eixo. E lá pelo capítulo 19, ele está ao ponto de dizer que Deus não existe. Ele está ao ponto de chutar o pau da barraca. Mas quando ele chega nesse limiar de chutar o pau da barraca, de falar Deus não existe, vou blasfemar mesmo, alguma coisa acontece. E ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E mesmo que consumida esta minha carne, eu sei que ainda neste corpo eu verei a Deus. Vamos entrar um pouquinho no final, no capítulo 42. Porque no capítulo 42, Jó, ele passou por um terrível funil, sem fim aparentemente na cabeça dele, na vida dele. No capítulo 38 em diante, Deus começa a falar com ele, mas a gente não vê Deus dando uma explicação. Sabe o que é, Jó? Essa desgraceira toda, Jó,
é que o Satanás veio me afrontar. E ele veio dizer que você e todos os demais filhos de Deus jamais serviriam a mim à toa, Jó. Então eu permiti que essas coisas acontecessem, Jó, para que ele entendesse e para que todos os que fossem ler entendam que é possível servir a mim e adorar a mim sem interesse. Os meus filhos podem estar aos meus pés sem querer nada em troca, a não ser a minha presença. Deus não deu essa explicação para ele. E vai falar muito com ele. E no capítulo 42, a gente tem 5 revelações que o Jó recebe a respeito de Deus. Então toda essa experiência amarga, difícil, que o Jó passou, ela não foi algo que não serviu para nada. Toda essa saga que esse homem viveu, trouxe algumas revelações acerca de Deus. Então a primeira delas, no versículo 2, Jó vai dizer: eu sei que tudo podes. Eu sei que tudo podes. Então tudo que Jó viveu, entre outras coisas que eu vou falar já já, teve como objetivo ele entender que ele servia a um Deus onipotente e que tudo pode. Aleluia. Um certo pai estava com um garotinho passeando na calçada, e de repente um avião passou. E o garotinho fez uma pergunta enquanto passava o avião e disse assim: pai, que tamanho é Deus, hein? Aí o pai olhou aquele avião e já disse assim: Deus é o tamanho de um avião. O garoto olhou, o avião lá no céu, aquela percepção de uma coisa pequena, fazendo aquele barulho. Ah, é, pai? É, o tamanho de um avião. No final da tarde, o pai colocou o garotinho dentro do carro, levou ele a um aeroporto, chegou próximo ao hangar, onde tem aquele vidro grande, onde as aeronaves vão passando, taxiando ali bem pertinho do vidro. Ele chegou e disse: olha, filho, olha o tamanho do avião. Ele: nossa, pai, então Deus é muito grande. Aí o pai disse: depende da distância que você está. Tudo isso que Jó viveu foi para entender que Deus era onipotente. Agora eu estou perto de Deus, eu sei o tamanho de Deus. Se tudo o que acontecer na minha vida, na sua vida, nos levar para mais próximo de Deus, nós vamos entender também que isso não foi em vão, que não é azar, nem falta de sorte, é que nós estamos chegando perto dele para saber que ele é onipotente, que ele é grande. Porque o tamanho de Deus é definido pela distância que a gente tem dele. Por isso que tem gente dizendo que ele nem existe. Versículo 2, ainda: eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Jó entende com tudo isso que viveu, que Deus tem propósito. Que Deus vai alinhavando a história sem lidar com os acasos. Às vezes as pessoas conversam, sobre as situações desse mundo, sobre as catástrofes naturais, e sobre as guerras, e sobre as injustiças, e sobre os assassinatos. E às vezes as pessoas falam: mas onde vai parar esse mundo? As coisas estão assim, e está assado, e morreu tanta gente, não sei o que lá. O que você acha? Eu falo: olha, eu ficaria muito mais preocupado se não tivesse escrito. Escrito onde? Na Bíblia. Mas em que lugar? Abre Mateus 24. Abre lá Lucas 21. Jesus está dizendo sobre tudo o que aconteceria. Abre o Apocalipse. Abre as cartas que Paulo escreve ao Timóteo. Está dizendo do perfil do ser humano, de tudo o que aconteceria. Então Deus está alinhavando a história sem lidar com o acaso, porque Deus tem propósito. Você veio a esse mundo com um propósito. Você não está flutuando, você não é uma folha seca jogada pelo vento. Deus tem um propósito com as nossas vidas, com a tua vida. Então Jó vai concluir com tudo isso que ele viveu, além de saber que tudo pode, que ele pode tudo, que ele é onipotente, que ele é grande e que agora eu estou mais perto dele. Eu sei que Deus tem propósito. Então,
Nós não deveríamos temer o mal olhado. Ah, essa pessoa tem o olho curto. A gente não deveria temer maldição. A gente não deveria crer nesse lance de inveja, de palavra de maldição que o outro falou. Nós não estamos debaixo da mística da sorte ou do azar, porque nós não cremos no acaso, nós cremos num Deus que tem propósitos. Por isso que o Paulo vai dizer em Romanos 8, versículo 28, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes ele conheceu, ele os predestinou para que estes sejam parecidos conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Deus tem propósito. Versículo 3, terceira revelação que Jó tem nessa saga toda de sofrimento. Ele falou muito, questionou muito, Jó se defendeu muito. Então, versículo 3, quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que eu não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis, que eu não entendia. Se você quiser fazer uma loucura assim, de ler esse livro todo assim, de uma tacada só, umas 2 horas, 3 horas você lê. Menos, 1h30 vai, você lê. 2 horas, você lê rápido. Jó questionou muito, Jó falou muito, e aqui ele reconhece. Ele falou demais. Ele falou do que ele não sabia, do que ele não entendia. Às vezes, quando se está sofrendo, se fala e se pensa e não entendendo nada a respeito de Deus. Quando estamos sofrendo, falamos do que não sabemos, falamos do que não entendemos, deliramos. Então Jó vai concluir também que falou demais. Jó vai concluir que pecou com seus lábios. Jó vai entender que o tempo do sofrimento a gente às vezes peca. E a gente fala coisas até a respeito de Deus que a gente nem sabe. Quarto lugar, versículo 5. Com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia de ouvir. O sofrimento não é de forma alguma um fim em si mesmo. O sofrimento para o Filho de Deus, ele tem um porquê, ele tem um para onde, ele tem o seu propósito. O sofrimento pode ser muito pedagógico. O sofrimento na vida dos seus filhos é uma escola onde Deus nos matricula. O matuto, certa vez, foi levado para conhecer o mar. Morava no sertão, nunca tinha visto o mar na sua frente. E aos 50 anos de idade, levaram a ele e colocaram ele numa praia de frente para o mar. Ele ficou extasiado. E aí perguntaram a ele: agora você conhece o mar? Aí ele disse: agora eu conheço o mar. De repente ele olhou e vinha vindo um barco de um pescador, chegando na praia, aportou e desce ali um pescador com mais de 30 anos de pesca, pele tostada pelo sol, os olhos vermelhos. Aí alguém perguntou para ele: quem é que conhece o mar? Você só viu o mar. Ele conhece o mar e anda dentro dele. Quem será que conhece a Deus? O matuto que viu o mar a alguns metros de distância? Ou o pescador que estava mergulhado naquele mar por 30 anos? Quem será que conhece a Deus? Jesus vai dizer em João 17, 2 e 3: assim como me deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos me deste. Capítulo 17, versículo 2 e 3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, como único Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Deus quer que a gente o conheça. E às vezes as vias do sofrimento são instrumentos de Deus para que a gente o conheça. Talvez você conheça pessoas, eu conheço certamente pessoas que conhecem Deus. Não como o matuto que olha para o mar e fala: agora eu conheço o mar, mas como aquele pescador
30 anos torrando em cima do mar, no fundo do mar. Eu convivo com gente que conhece Deus. Se você conhecer a minha mãe mais de perto, é uma pessoa que conhece a Deus. Porque é só conhecendo a Deus que você não entra num vale de depressão, de tristeza, você não se mata. Porque vivendo o que ela tem vivido, e não é só esses 3 anos que ela está confinada dentro de casa, cuidando do meu pai com Alzheimer. A vida toda. Minha mãe não sabe o que é comer uma pizza numa pizzaria. Quando a gente convidava, ela não achava justo em si, meu pai. Meu pai não queria ir, de jeito nenhum. Ter comida em casa. Ah, não vou deixar o velho aí sozinho. Minha mãe não sabe o que é uma cama de um hotel. Minha mãe não sabe o que é refrescar-se numa piscina no final do ano nos férias. Minha mãe não sabe. Ela só sabe o que é cuidar dos outros. Cuidou dos filhos que não eram dela, de 2 filhas que não eram dela. Cuidou do sogro até morrer, da sogra até morrer, da mãe até morrer. E agora está confinada dentro de casa. Você tem problema? Tem problema? Eu fico vendo no Facebook, gente. Só coisa bonita, cara. Né? Os lugares bacanas, a gente tirando foto. É refrigério isso. Isso desestressa. Só que mesmo assim, com esses refrigérios, o pessoal ainda continua cabisbaixo, chateado, blasfemando, reclamando. Então assim, quando a gente vai vivendo algumas coisas, um torniquete que vai apertando, se nós olharmos para a palavra de Deus e falarmos assim: Jesus, o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor quer comigo, o que o Senhor quer nos ensinar, eu quero ver o Senhor nessa situação. Deus se revela a nós e nós o conheceremos de perto. Jó diz: eu conheci o Senhor só de ouvir. E só de ouvir, Jesus, Deus vai dar o testemunho, um homem fiel, temente a Deus, desvia-se do mal. Só conhecer por ouvir. Agora, depois de tudo isso, ele não conhece por ouvir. Agora os meus olhos te veem. Assim me deste poder sobre toda a carne, disse o Senhor Jesus em João 17, para que eu possa dar a vida eterna a todos aqueles que me deste. E a vida eterna é essa: que te conheçam a ti só, como único Deus, e que conheçam a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Quinto lugar e último, versículo 6. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Se Jó era um homem piedoso, fiel, temente a Deus, que se desvia do mal, arrepender-se com pó e cinza era sinal de que realmente fez coisas feias. Foi o que Davi fez quando se arrependeu daquele monte de pataquada que ele fez, de burrada que ele fez, adultério, assassinato e por aí vai, mentira sem fim. Jó era um homem fiel, temente a Deus, se desvia do mal. Do que ele se arrepende? A conclusão é que se chega que quanto mais perto de Deus, mais enxergo o pecado e as mazelas da minha alma. Se Jó era um homem piedoso, do que ele se arrepende? Então assim, essa declaração de me arrependo no pó e na cinza não combina com o homem temente a Deus e fiel e tudo mais. É que quanto mais perto de Deus, mais a gente vê que temos pecado. A W. Tozer diz assim: as pessoas que mais choram pelos seus pecados não são aquelas que pecam mais, mas são aquelas que estão mais perto de Deus. Charles Spurgeon diz o seguinte: a minha comunhão com Deus tem crescido nos últimos anos, mas o estranho é que ao invés de eu me sentir mais santo, me sinto mais pecador. Jó estava mais perto de Deus. Quanto mais perto você chega da luz, mais sujeira você encontra. Quando você olha para esse chão, você vai falar assim: esse chão está limpo ou está sujo, pastor? Você olha assim, com essa iluminação, fala: não, está limpo.
pega um holofote, 300 watts, aquele do portão que está do lado direito, 250 watts, bota ele aqui, você fala, nossa, pastor, está imundo isso aqui. E quanto mais luz, mais a gente vê a sujeira. Spurgeon diz, a minha comunhão cresce com Deus a cada dia, os últimos anos, mas o estranho é que ao invés de eu me sentir mais santo, me sinto mais pecador. Como é que você se sente, hein? Porque se a gente não se sente muito pecador, gente, alguma coisa tem problema, a gente está longe de Deus. Veja o que acontece com Jó no final de toda essa história. Ele foi criticado, ele foi atacado, ele foi até ofendido na sua integridade pelos seus amigos. E quando alguém nos ataca, quando tudo está em ordem, a família está em ordem, as contas estão pagas, a saúde de ferro, a gente talvez diga, isso não me atinge. Pode falar o que quiser, quem tem boca fala o que quer. Mas quando estamos fragilizados, aí é diferente. Deus diz assim para o Jó, versículo 7 em diante: sai do campo da autodefesa, da autocomiseração, da autojustificação, da desculpa, sai do campo da vitimização, de ser a vítima de tudo, e entra na arena da intercessão e comece a orar pelos seus amigos. Porque ninguém que ora sinceramente por alguém consegue ter mágoa de tal pessoa. Então Jó começa a ser restaurado por Deus de forma extraordinária quando ele sai do campo da autocomiseração. Ninguém me ajuda, ninguém vê meu lado, sou eu que faço tudo, isso não é justo, nhenhenhê. Ele sai do campo da vitimização e entra no campo da intercessão. Ora pelos seus amigos. Quando a gente olha para o versículo 10, o Jó estava orando pelos seus amigos. E Deus estava agindo enquanto ele orava pelos seus amigos. Amigos entre aspas. Gente que o criticou, gente que o ofendeu, gente que colocou dúvida na sua integridade. E Deus estava trabalhando em favor dele. No final de tudo, Deus continua não dando explicação nenhuma sobre toda essa saga, todo esse sofrimento. Mas Deus o restaura, é isso que interessa. Fica claro aqui no texto da nossa que todos os personagens envolvidos estavam errados. Ou seja, Satanás estava redondamente enganado. Jó não blasfemou contra Deus. Os amigos de Jó estavam equivocados também, dizendo que Jó havia pecado. A mulher de Jó estava errada ao achar que a morte, o abandono de Deus seria a solução. E o próprio Jó estava errado, que estava sendo afligido sem causa. Ao final, Deus não explica, mas restaura. Porque Deus não é um Deus de explicações, mas é um Deus de restaurações. Amém, gente? Deus não é um Deus de ficar dando explicações e falando porquê disso ou porquê daquilo, como a gente gostaria que fosse, porquê disso, Senhor, porquê daquilo, Senhor. Mesmo que a gente fique perguntando, a resposta às vezes não vem. Mas Deus é um Deus que continua entrando com providências. Agora Deus dá em dobro, versículo 10. Final do versículo, Deus acrescentou em dobro tudo quanto Jó possuía: bens, animais, saúde, filhos, o seu casamento. E ele tem mais 10 filhos com a mesma mulher, a mesma digníssima senhora que diz: Jó, por que você não morre, hein? Que ia ser muito melhor. E faz o seguinte também: olha para o céu e diz que esse teu Deus não existe. Foi com essa mesma mulher que Jó teve mais 10 filhos. Que coisa, hein? Mas tem uma coisa estranha, né? Deus não acrescentou em dobro. Então foi o dobro de ovelhas, de camelos, de cavalos, de terras, de plantações. Foi o dobro. Mas de filhos foi 10.
Tinha que ser 20? Não é o dobro de 10, não é 20? É que quando você perde uma ovelha, você perdeu a ovelha. Você perde um boi, você perdeu um boi. Agora, quando você perde um filho que teme a Deus, você não perdeu o filho. Não. Então esses 10 filhos já não tinha perdido. Eles estavam com Deus. Quando a gente olha de uma forma um pouco mais lógica, mais racional, fala, por que Deus permitiu que o diabo matasse os moços tudo novo? Eles tinham uma vida pela frente. Não, eles tinham uma vida eterna pela frente e já estavam com Deus. Então Deus deu dobrado. E aqueles que temem a Deus, a gente não perde, a gente ganha. Eles estão no céu. Amém? E aí, gente, é possível? Porque esse desafio continua. É possível que alguém sirva a Deus e adore a Deus sem tomar lá da cá? É possível ter gente comprometida com o reino de Deus, com a igreja da qual faz parte, seriamente comprometida, sem expectativas de que se Deus fizer eu continuo, mas se Deus não fizer eu vou embora? Será que é possível a gente colocar a mão no bolso, ofertar, dizimar com alegria, simplesmente por amor a Deus? Jó nos mostra que isso é possível. Obviamente, nenhum de nós vai passar por uma unha do que Jó passou. Deus permitiu que essa história ficasse registrada de uma forma extrema sobre as dificuldades e lutas que a gente vai ter com família, que a gente vai ter com dinheiro, com bens, com coisas que às vezes a gente tem em abundância, mas devido às circunstâncias a gente não tem mais. Então, dentro dessas coisas malucas que acontecem, da gangorra da vida, da roda gigante da vida, Deus pegou um exemplo extremo do extremo, que foi o Jó, para mostrar para todos nós que é possível adorar a Deus, servir a Deus, sem interesse por detrás, que é possível viver o Evangelho. E se as coisas boas que a gente espera não acontecer, a gente vai viver. E se as nossas orações tiverem uma resposta de Deus silenciosa, porque o silêncio às vezes quer dizer, filho, não vou fazer. A gente continua aqui. Sim. Amém? Deus te abençoe. Tenha uma grande semana em nome de Jesus. Curva a sua fronte um instantinho só. Aí com o seu coração, seus olhos fechados. Fala com Deus. Eu tenho um desejo muito grande de servir a Deus. Algumas coisas não aconteceram do jeito que eu gostaria. Eu continuo com o desejo de servir a Deus. Algumas orações que tenho feito ainda não tiveram uma resposta positiva. Eu ainda não vi a oração ser respondida e a mão de Deus agindo naquilo que tenho falado com Ele. Em algumas orações que tenho feito, mas eu continuo com o desejo de servir a Deus, servir a igreja do Senhor, servir aos irmãos, de adorar o seu santo nome, de glorificar a Ele. Porque estou entendendo cada dia mais que a essência da minha vida não estão pautadas nas coisas que a gente conquista quando sai da barriga da mãe até o momento que a gente é colocado dentro de um caixão. Nossa vida está além disso. Por isso, o Senhor está dizendo para nós que esse desafio continua. Talvez não literalmente, com Satanás dizendo lá para os céus, regiões celestiais, ó, teus filhos na igreja de Santa Clara só cultuam, só cantam,
Alguns ajudam em bastante coisa lá, mas é porque eles têm alguma coisa boa que eles vão receber. E o Senhor já tem feito coisas boas para eles. Eles moram em casas boas, viu? Tem carros bonitos, é por isso que eles estão lá. A gente pode dizer, não, mas isso na minha vida não é isso. Não, eles estão lá porque eles têm saúde. Eles estão servindo, estão felizes, estão sorrindo, porque estão cheios de saúde. Se eles estiverem gemendo de dor, crônicas, à base de remédio, quero ver se eles vão ficar sorrindo e dizendo que o Senhor é bom, e cantando, quero ver. O desafio continua, é possível nós louvarmos a Deus, vivemos para Deus. Jó faz uma acusação, aliás, Satanás faz uma acusação grave, não contra o Jó, mas contra o próprio Deus. O Senhor é um subornador de filhos, porque eles só te amam porque o Senhor abençoa e dá, e ajuda, e dá providência, e cerca eles de bondade, de livramentos. Aí eles ficam tudo bonzinho aos seus pés. O Senhor compra o amor deles. Nós possamos entender que o que nos comprou foi o sangue de Jesus. E nenhuma das suas bênçãos, mas o sangue de Jesus. E nenhum dos seus favores e livramentos, mas a cruz de Jesus, o sangue de Jesus, foi isso que nos comprou. E é por isso que caminharemos com Ele. Em nome de Jesus. Coloque-se de pé. Se puder erguer suas mãos aos céus. Que o amor de Deus, a graça, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, meus irmãos. Que o Senhor abençoe o teu pão, a tua água de cada dia, a tua casa, a tua família. Que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto santo sobre ti e te dê muita paz, desde agora e para todos sempre. A igreja diz: aplauda ao Senhor Jesus. Vá em paz. Dê um abraço aí, um ósculo santo.